Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje vamos falar sobre os espelhos esféricos. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre as definições e os elementos, né? Então a imaginação de vocês, ou se não estiver imaginando, olha isso daqui mesmo, sabe? Pensa na bolinha de Natal que a gente coloca na árvore de Natal. A partir dessa bolinha, a gente tem duas possibilidades. Se a gente considerar a parte de fora dessa bolinha, né, a gente tem aquela parte refletora, onde está o vermelhinho, né? A gente tem um espelho convexo, que ele tá saindo para fora. Agora, se a gente pegar aquela bolinha e cortar o meio e hipoteticamente, vamos fingir que dentro da bolinha também tenha aquela coisa prateada, bonita, espelhosa ali. A gente, se considerar a parte de dentro, a gente tem um espelho côncavo. Então, a partir de uma esfera, né? Se a gente for considerar que é espelho tanto na parte externa como também na parte interna, se a gente for pegar a parte de fora, né? Essa parte mais arredondada, vai ser o nosso espelho convexo. Pensa numa colher, a bundinha da colher. Nossa senhora, a bundinha da colher. E a parte interna, onde a gente pega as coisas, pega a sopa, vai ser a parte côncava. A partir disso, a gente consegue definir alguns elementos que vão ser essenciais a partir de agora. Bom, primeiro, tô enxergando essa bolota? Essa circunferência em tracejado? Se vocês perceberem, vai ter aqui o ponto C, ponto F, ponto V. A partir do ponto C, há uma abertura, ou seja, saem dois pontilhados em que formam um ângulo alfa. Esse ângulo alfa chama ângulo de abertura. Se vocês seguirem esse pontilhado, né, que delimita esse ângulo alfa, até ali onde está mais ou menos localizado o V, que é o vértice do espelho, reparem que em cima da circunferência que o V está localizado, não está empontilhado. Tá vendo essa diferençazinha? Então, vamos considerar que essa parte que não está pontilhada é o espelho. O que acontece? A gente consegue definir o centro de curvatura. É como se a gente, hipoteticamente, imaginando que a gente fechasse o espelho, como posso dizer? Ele é como se fosse uma parte de uma grande circunferência, vai. Esse espelho esférico é parte de uma grande circunferência. É como se a gente pegasse uma partezinha da nossa bolinha de Natal. E aí, esse C seria onde está o centro da nossa circunferência desse espelho. E a partir dele a gente consegue calcular o ângulo de abertura, né, para esse espelho, como também a gente define outros pontos que são relevantes. Um desses pontos é o foco principal, que está entre o C e o V. Sendo que a distância entre o C e o foco vértice é o mesmo, ou seja, o foco está bem localizado na metade. A gente normalmente fala que o foco é a metade do centro de curvatura. O V vai ser o vértice do espelho, vai ser bem... Se a gente seguir essa reta, vai dar no vértice do espelho. É como se fosse bem... Não tem outro termo. Se eu falar que é o centro do espelho, vai ficar estranho, né? É o ponto que a gente vai de encontro com o nosso espelho. E, então, o que acontece? A distância entre o centro de curvatura, que é o nosso C, e o vértice, vai ser, então, o nosso raio de curvatura dessa circunferência imaginária. E a distância focal é, então, a distância entre o foco e o vértice, que sempre vai ser a metade do raio de curvatura. E aí, a partir disso, a gente consegue falar algumas propriedades de espelhos esféricos de Gauss. Como assim, espelhos esféricos de Gauss? Gauss foi um cientista em que ele reparou essas propriedades
em determinados espelhos. Ou seja, não vai ser todo exemplo, todo espelho que for esférico, o fato de ser esférico não implica em ter essas propriedades. Essas propriedades só vão ocorrer nos espelhos esféricos de Gauss. O que são esses espelhos esféricos de Gauss? Eles normalmente têm um pequeno ângulo de abertura, eles são bem assim, bem específicos, mas assim, se vocês forem focar pro exercício, pro vestibular, não esquentem. Caiu o espelho, vai ser sempre de Gauss, vai ser essas propriedades, e é isso, vida que segue. E o que acontece? A gente tem 4 propriedades. Primeiro, todo raio de luz que está incidindo paralelamente ao eixo principal, o que é esse eixo principal? É o eixo que está pegando o centro de curvatura, o foco e o vértice. Tá, todo raio que incide paralelamente a esse eixo principal, ele vai ser refletido no foco. Então aqui, se a gente for pegar o primeiro espelho, é um espelho côncavo. Reparem que quando a gente coloca o traçadinho, é como se fosse a parte virtual do nosso espelho. Então esse aqui é um espelho côncavo. E aí, o raio incidente está vindo paralelamente ao eixo principal, ou seja, o eixo que está ao centro de curvatura, o foco e o vértice. E aí, quando ele é refletido nesse espelho côncavo, ele vai passar pelo foco. O que acontece? Se a gente for pegar aqui, então, o espelho convexo, que é essa segunda situação, a gente vai ter ainda o centro de curvatura, né? Que vai definir essa abertura. Só que agora o lado espelhado tá para fora, é o lado de fora, é o lado que a gente vê da bola de Natal. Então, o que acontece? Chegou paralelo ao nosso eixo principal. Você fala, poxa, mas não tá saindo pelo foco. Então, o foco, no caso de um espelho convexo, que é esse daqui, ele tá no plano virtual. Ou seja, o que a gente vai fazer? Vai fazer um pontilhado partindo do foco. E aí, essa reflexão vai ocorrer no plano real, por isso que tá aqui. Então, chegou paralelo, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar, né, o ponto em que incidiu esse raio incidente. A partir dele, a gente vai traçar um tracejado, né, do foco a esse pontinho que chegou do raio incidente e fazer uma continuação. Que nessa continuação, né, como se esse prolongamento de um raio que está saindo lá do foco vai ser o nosso raio refletido, porque chegando paralelo, ele sai em direção ao foco. Acontece que esse foco aqui está no plano virtual, por isso que acaba, entre aspas, é como parece que está saindo para fora, não está indo para o foco, né? Como ocorre nessa imagem aqui. Mas é desse jeitinho aqui que vocês vão fazer, tá bom? Só o espelho convexo que ele é mais chato. Mas isso vai valer para quase tudo. Então, qual que é a segunda propriedade? Se vocês lembrarem disso, chegou paralelo, sai pelo foco, o oposto da frase também vai ser verdade também. Ou seja, chegou passando pelo foco principal, ele vai refletir paralelo. Então, aqui ele chegava paralelo, refletia pelo foco, chega pelo foco e reflete paralelo. Então, aqui no espelho côncavo, que é muito mais fácil, simples aqui, chegou pelo foco e vai sair paralelo ao eixo principal. No caso do espelho convexo, reparem que o raio está chegando e se a gente fizer um prolongamento desse raio chegando, é como se ele fosse chegar no foco, entendeu? Mas esse foco aqui, ele está no mundo virtual. A gente vai fazer um prolongamento. Beleza, a gente fez o prolongamento. A partir desse ponto, né, o ponto que ele bate aqui no espelho, a gente vai fazer uma linha paralela ao eixo principal. Ou seja, chegou incidindo pelo foco e sai paralelo ao eixo principal. Então, percebam que o convexo é o mais chatinho. Mas depois que pega, segue. É muito mais fácil. Terceiro princípio. Todo raio de luz que incide pelo centro de curvatura sempre vai voltar nele mesmo. Ou seja, tem aqui o nosso eixo principal, pegando esse primeiro caso aqui de um espelho côncavo,
o raio incidente passou pelo centro de curvatura. É como se batesse e voltasse na mesma linha que chegou. Tá vendo aqui? As setinhas estão na mesma linha, só que uma tá ao lado, estão em direções opostas. Porque ele passou pelo centro de curvatura e tá voltando pelo centro de curvatura também. Aqui no convexo, reparem, o centro de curvatura está no plano virtual. Como eu sei que está no plano virtual? Primeiro que isso é um espelho convexo, né? Como que a gente sabe? Por esses tracinhos, essas franjinhas que tem aqui no espelho, que desde os espelhos planos ajuda a gente a definir, né, que lado é o espelho. É uma representação. Por exemplo, se a gente pega um espelho, o espelho do seu quarto, pode ser o plano mesmo. Só um lado, né? Eu acredito que no seu espelho de parede, só um lado que vai estar a face refletora. E esse traçadinho aí ajuda a gente a definir qual lado, né? Indica qual lado tá é a face refletora e qual lado não está a face refletora. Enfim, então retomando. Primeiro princípio, chegou paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Segundo princípio, chegou pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Terceiro princípio, chegou pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura. E por último, todo raio de luz que vai incidir pelo nosso vértice, né? Que é esse ponto aqui que está sobre o eixo principal, o ângulo de incidência vai ser o ângulo de reflexão, que é muito, muito, muito parecido a um dos nossos princípios, né, dos espelhos planos. Lembra de espelhos planos? O raio incidente é igual ao raio refletor. E qual que era o segundo princípio? Que é normal, que o raio incidente e o refletor são coplanares, vão estar no mesmo plano. Mas isso daqui é só lembrando para vocês, mas foca aqui na aula. Então são esses 4 princípios do espelho esférico de Gauss. A partir disso, a gente consegue fazer uma construção geométrica das imagens que vão ser formadas por esses espelhos, certo? Como a gente vai estar formando, entre aspas, essas imagens? Olha, não mudou muita coisa. A partir de 2 raios, né, a gente consegue ter uma noção de como vai estar a nossa imagem. Então, reparem que aqui a gente vai primeiro conversar com o espelho côncavo. Ele é o mais... não sei se eu posso falar chatinho, ou é o que tem mais variáveis. O espelho convexo sempre vai ser a mesma imagem, independente de onde estiver. Mas o côncavo, ele é o mais chatinho. Só que, para nosso benefício, o espelho côncavo, o centro de curvatura e o foco são reais. Então, facilita muito o nosso trabalho. Uma coisa que eu recomendo para vocês, e que meus professores também recomendavam na época de cursinho, é fazer essas representações na folha sulfite, com régua mesmo. Vocês desenham aí uma reta, que vai ser o eixo principal. Determina uma distância para ser nosso raio de curvatura. O que era o raio de curvatura, Estela? É a distância entre o centro de curvatura e o vértice. Lembrando que o foco, né, a distância focal, que é a distância entre o F e o V, é metade do raio de curvatura. Então, por exemplo, fazendo aí um desenho, vou colocar 10 centímetros entre o C e o V. Entre o F e o V vai ter 5. E aí, vocês podem ficar brincando de fazer imagens, entende? Aí vocês podem, por exemplo, fazer essa setinha AB ser, sei lá, 2 centímetros, né, o tamanho da nossa imagem, e usar os princípios de reflexão espelho esférico de Gauss, né? Ou seja, a partir desse ponto aqui, dessa extremidade a flechinha da nossa seta, vocês podem partir 2 raios, né, para formar a nossa imagem. No caso, em todos os nossos exemplos, a nossa imagem sempre vai ser a linha belinha, certo? Então tá. A gente tem várias possibilidades, né, de como vai estar o nosso objeto e, consequentemente, onde e como vai ser formada a nossa imagem. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu posso ter uma situação em que meu objeto está antes do centro de curvatura, uma situação que ele vai estar entre o centro de curvatura, ou
antes do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. Essas são umas possibilidades de localização do meu objeto. E aí, dependendo de onde vai estar o meu objeto, eu vou ter um tipo de imagem, certo? Isso vai ser diferente para o espelho côncavo, só que no espelho convexo, como a gente vai ver adiante, é um pouco diferente. Então tá. Então primeiro tem nossa seta, que é a B, que está antes... Desculpa, eu normalmente troco, mas a gente fala além. É como... toma referência ao espelho. Toma referência ao espelho. Então ele está além, ele está atrás do centro de curvatura. Se fosse antes, teria que ser do C até em direção ao vértice. Desculpa, eu troquei termos. Enfim, o objeto está além de C, entende? Se a gente for ver, ele está atrás aqui do C, pegando o espelho como referência. E aí, a partir desse objeto, a gente pode pegar a extremidade aqui do nosso seta e fazer 2 raios. Então, primeiro eu fiz um raio incidindo paralelo, saiu pelo foco. Eu fiz um outro incidindo pelo foco, saiu ali embaixo, bateu, sai paralelo com o eixo principal. A partir do cruzamento, né, desses 2 raios refletidos, a gente consegue achar o A'. Como o B' está bem sobre o eixo principal, não valeria a pena a gente fazer esse mesmo trabalho. Opa, passei a imagem, perdão. Que vai dar bem sobre o eixo principal. Por exemplo, vou sair uma linha, um raio de reflexão do B, por exemplo. Vai passar pelo centro de curvatura, voltar pelo centro de curvatura, vai dar aqui onde está. Enfim. O que acontece? Além do... Quando o objeto está... Oh, Jesus amado. Desculpa. Quando o objeto está além de ser, o que acontece? A imagem, ela vai ser formada. E quais serão as características? Ela sempre vai ser real, porque tá aqui na frente do espelho, invertida. Observe que a nossa seta está de ponta cabeça. E menor em relação ao objeto. E a posição da imagem vai estar sempre entre C e F quando o objeto está além de C. Já quando o objeto está sobre C, o que vai acontecer? A gente traçando, 2 feixes partindo do ponto A, o que acontece? Eu fiz um paralelo ao eixo principal saindo pelo foco e o outro passando pelo foco e saindo paralelo. Eu formo uma imagem. Como vai ser essa imagem? Ela vai ser real, porque ela está na frente do espelho. Ela vai ser invertida, porque ela está de ponta cabeça, em relação ao nosso objeto. E quando o objeto está sobre o centro de curvatura, ele vai ter o mesmo tamanho que o objeto. A imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto. E a posição da imagem vai ser sobre o centro de curvatura. Assim, é batata, vai ser assim. Eu recomendo que testem através de folha sulfite, lápis e régua. Usem régua, tá? Não vai na mão não, que vai dar errado. Agora tá, a gente viu além de C, em C. Agora vamos ver entre C e F, centro de curvatura e o foco. Então a gente tem nosso objeto, não confundam com esse daqui. Quando tiver o linha vai ser a imagem. E aí a gente tem esse objeto. A gente fez 2 raios saindo do ponto A. Então, um paralelo saindo pelo foco, um pelo foco saindo paralelo. Vê que eles se cruzam bem aqui atrás. Às vezes a gente fala, nossa, não vai cruzar. Vai cruzar. E aí, formando essa imagem. Reparem que essa imagem está bem diferente do que a gente viu até então. Essa imagem, ela tá real, que ela ainda está na frente do espelho, invertida. E ela vai ser maior que o nosso objeto. A imagem formada pela reflexão é maior. Que loucura, né? E aí, a posição dessa imagem, ela tá além de C. Ou seja, tá mais distante do ponto C, em relação ao espelho. Agora, uma outra possibilidade é a gente colocar o nosso objeto sobre o ponto F. Uma coisa interessante, o que acontece?
Se vocês fizerem, né? Sai paralelo, incidente paralelo, sai pelo foco. E o outro não tem como a gente fazer saindo do foco, né? Tem que fazer aquele ângulo incidente é igual ao ângulo refletido sobre o vértice. Vocês vão reparar que ambos os raios refletidos, eles são paralelos, ou seja, eles nunca vão se cruzar, consequentemente nunca vai ter a formação da imagem. Por isso que a gente fala, quando o objeto ele está em cima do foco, a imagem é imprópria, ou seja, ela é formada, na teoria ela é formada no infinito, né? Mas a gente fala que ela é imprópria, não tem como a gente saber, tem invertido, sei lá o quê. E a posição vai ser no infinito. E agora, a última possibilidade, então, é quando nosso objeto ele vai estar entre o foco. Reparem que aqui é como se tivesse dado um zoom, né? Tá o foco, o centro de curvatura estaria mais distante, né? O nosso objeto e o vértice. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, o que vai acontecer? Vou fazer o mesmo esquema. Chega aqui em cima, chega paralelo, sai pelo foco. E como ele tá na frente do foco, não tem como a gente falar, tá chegando pelo foco, né? Então tem que ser aquele raio incidente sobre o vértice vai ser igual ao raio refletido. Repare que quando estiver saindo, né? Se estiverem traçando, parece que eles não vão se cruzar. Mas percebam que eles estão se divergindo. Se a gente fizer um prolongamento, né? Puxar aqui para a parte virtual do nosso espelho, nesse tracejado, a gente vai ter a nossa formação do nosso objeto. E aí, nesse caso, reparem que, como ele está atrás do espelho, nossa imagem vai ser virtual, vai ser direita. Por que direita? Porque ela não está de ponta cabeça. E, nesse caso, ela vai ser maior. E a posição vai ser atrás do espelho. Um exemplo muito prático, né? É esse espelhinho aqui que normalmente a gente tem pra, sei lá, ver coisas do rosto, tipo tirar pelo. E o espelho usado pelos dentistas, que ajuda a ampliar. Imagina, ele tem que ser desse jeito, porque até então a gente viu que as imagens eram reais. Agora é virtual, né? Formada aqui, atrás do espelho. Direita, ou seja, não vai deixar nosso dente de ponta cabeça. E maior, que é a intenção mesmo desse espelho, ampliar aqui a visão do nosso dentista. O mesmo vale para esse espelho aqui. Por exemplo, você quer... ia ser horrível se a gente se visse de ponta cabeça para tirar a sobrancelha, né? E a intenção desse espelhinho aqui normalmente é ampliar a nossa cara. E isso foi espelho côncavo. Reparem que a gente foi, né, com esses exemplos, sempre aproximando o nosso objeto do vértice. E o que foi acontecendo com a nossa imagem? Percebam que a imagem ela sempre foi se afastando. Primeiro ela estava entre C e F, depois ela estava em C, depois ela já estava aqui, ó, além de C. E nesse último caso, que é no F, ela vai estar no infinito. E nesse último caso aqui, que ela vai estar atrás do espelho. Esse foi o movimento da nossa imagem, né, conforme foi se aproximando. E outro detalhe, conforme foi se aproximando, reparem que antes, né, além de ser a imagem que é formada é invertida e menor. Em C, mesmo tamanho. Além de C, sobre C. Entre C e F já ficou maior. Em F não tem como a gente saber. E aqui entre o vértice vai ser um caso à parte. Então, sempre quando a imagem aqui ela é real, ela foi invertida. E aí, conforme a gente foi aproximando o nosso objeto, nossa imagem foi se afastando e diminuindo de tamanho. E esse é o nosso... É o ponto fora da curva, né? Em que o objeto, somente quando estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser em um espelho côncavo, tá? Pelo amor de Deus. A imagem formada vai ser virtual, direita e maior. Agora, se a gente for pegar um espelho convexo,
que é muito comum, assim, conveniência, estacionamento, o que a gente vai ver? Independente de onde estiver nosso objeto, a imagem sempre que for formada, ela vai ser virtual, ou seja, vai estar atrás do espelho, vai ser direita e nesse caso ela vai ser menor, o que diferencia do nosso côncavo, né? Que somente quando está entre o foco e o vértice, né? Esse único caso, né, que a gente vai ter uma imagem virtual, nesse caso foi maior. No convexo foi menor. Por quê? Quando vocês querem tirar a prova, né, faz o mesmo esquema. Chegou paralelo, sai pelo foco, que foi aqui em cima. Então a gente teve que fazer o prolongamento do foco, onde bateu o raio incidente, e a gente faz o raio refletido. E esse raio aqui de baixo, né, a gente fez o ângulo incidente, é igual ao ângulo refletido. Fazendo prolongamento aqui, né, do nosso raio refletido com prolongamento. Na verdade, o prolongamento dos dois raios que foram refletidos, aí chega a nossa imagem aqui, a linha abelhinha, em que a posição, né, fica entre o foco e o vértice da nossa imagem, só que ela vai ser virtual, direita e menor. Parece ser muita informação, né? Mas, assim, de verdade, peguem uma folha, às vezes quadriculada, ajuda muito, régua, e desenha, faz todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 situações que desenhando vocês vão ver que dá certo. Se usar régua, tudo, fazer as medições certinhos, lembrar que o raio de curvatura vai ser... a distância focal vai ser metade do raio de curvatura e fazer seguir os princípios de Gauss. A partir disso, a gente consegue ir para os exercícios. Esses exercícios, né, de formação de imagem, de espelho côncavo e convexo, normalmente não leva muita conta, o que deu para fazer por slide. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra o espelho côncavo. Então, o espelho côncavo não tem o franjadinho, mas como o enunciado traz, é menos problema para a gente. E diversas posições sobre o seu eixo principal. Então, essa linha, né, que está numerada é o nosso eixo principal e a gente colocou várias posições que a gente numerou. O objeto e sua imagem produzida por esse espelho são representados pelas flechas na posição 4. Então, a gente tem o objeto, né, que é uma flecha, e a sua imagem, que vai estar, então, na mesma posição e aparentemente parece ter o mesmo tamanho. Aí, o que ele pede? O foco do espelho está no ponto identificado pelo número. Bom, é um espelho côncavo, né? E em qual situação que o nosso objeto, que a imagem formada no nosso objeto, né, vai ser no mesmo ponto que vai estar esse objeto e mesmo tamanho. Se a gente voltar aqui, é quando o nosso objeto está sobre o centro de curvatura. É o único caso em que vai estar no mesmo local, mesmo tamanho, a diferença é que está invertido, vai ser real. Então, quer dizer que no 4, né, é o centro de curvatura. O que o exercício pede não é o centro de curvatura, é o foco do espelho. E a distância focal, né, que é a distância entre o vértice aqui do espelho até o foco, é a metade do raio de curvatura. O raio de curvatura é a distância entre o vértice e o centro de curvatura. Então, se o centro de curvatura vale 4, o foco, a distância focal vai ser aqui no 2. O foco vai estar localizado no 2, que é então a alternativa B. Próximo exercício. Um objeto que se encontra em frente ao espelho côncavo, além do seu centro de curvatura, então, um objeto que se encontra em frente ao espelho côncavo, marca isso. Além do seu centro de curvatura. Então, lembra, está mais distante daquele centro de curvatura. Passa a se movimentar em linha reta de encontro ao vértice dos mesmos. Sobre a natureza da imagem produzida pelo espelho, é correto afirmar que... Então, a gente tem um espelho côncavo e aí nosso objeto está além do centro de curvatura. Ou seja, está
a distância, né, desse objeto até o vértice vai ser maior que o raio de curvatura. E aí, esse objeto está se aproximando do nosso espelho. O que vai acontecer com a nossa imagem? Ela vai ser real durante todo o deslocamento? Não, né? Lembra que no foco, essa imagem é imprópria. E a partir do momento que ela passa pelo foco e está entre o foco e o vértice, essa imagem começa a ser virtual? Então, a A está errada. Isso para o espelho côncavo. B. Real no trajeto em que antecede o foco? Sim, lembra que além de ser em C e entre C e o foco, ela foi real? Então, tudo que está antecedendo o foco foi real. No foco já é imprópria. Então, a gente segura a B na manga. C. Imprópria quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura? Não, ela vai ser imprópria quando ela estiver em cima do foco. Quando ela está sobre o centro de curvatura, o que vai acontecer? Ela vai ser real, invertida, lembra que era de ponta cabeça? E do mesmo tamanho. E por último, D. Virtual somente no instante em que o objeto estiver sobre o foco? Não. Virtual vai ser entre o foco e o vértice. Quando estiver no foco, ela vai ser imprópria. Não tem como a gente falar se ela vai ser virtual ou real, porque a imagem formada foi no infinito. Então, o que nos resta é a alternativa B. Vocês podem estar, meu Deus, como você sabe, assim, direito. Porque é muito... Acaba que com o tempo vira decoreba, sabe? Mas até vocês decorarem essas características... Bom, agora vamos para o último exercício. A figura de Escher, mão com uma esfera espelhada, apresentada a seguir, foi usada para revisar propriedades dos espelhos esféricos. Então, preencha as lacunas. Reparem que esse espelho esférico, ele é convexo? Dá para saber porque seria como se fosse a calota, a parte externa da nossa bolinha de Natal, lembra? E quando é externo, é um espelho convexo. O que vai estar acontecendo aqui? Lembra que se é um espelho convexo, toda imagem que é formada de espelho convexo, como que ela era? Virtual, ou seja, é como se esse homenzinho estivesse atrás do espelho, direita, ou seja, o homem não vai estar de ponta cabeça, a imagem dele, e menor. Então, olha aqui, olha essa diferença entre a mão aqui que está refletida e a mãozona do cara. Bom, diante disso, vamos lá preencher as lacunas. A imagem na esfera espelhada é virtual, então exclui o B e o D. Nesse caso, os raios que incidem no espelho são, olhando aqui as opções, refletido, refletido e refratado. Não ocorre o fenômeno de refração aqui, seria refletido. Refração é quando o raio, por exemplo, de luz passa do ar para a água, isso que é uma refração. Então, a gente está com A e a C. Os raios que incidem no espelho são refletidos numa direção que passa pelo alguma coisa principal. Vai estar passando ou pelo foco ou pelo eixo principal. O eixo... Tá, os raios refletidos ou estão passando pelo foco ou pelo eixo principal, afastando-se do... essas duas opções é o eixo, afastando-se do eixo principal do espelho. Quando que o raio vai estar se afastando do eixo principal? Quando ele passar pelo foco. Reparem que se fosse nos dois casos o eixo, né, que é a alternativa C, aqui, os raios que incidem no espelho são refletidos numa posição que passa pelo eixo principal, afastando-se do eixo principal. Não faz sentido. O que nos fica, então, com a alternativa A. Ou seja, a imagem é virtual, o raio que incide no espelho está sendo refletido em uma direção que passa o foco principal, afastando-se, então, do eixo principal do espelho, que é o que é mostrado aqui. Ou seja, os raios refletidos, eles passam pelo foco, certo? E o que acontece? Ele está se afastando do eixo principal.
conforme a gente vai seguindo, né, nosso raio refletido, repara que ele vai se distanciando do nosso eixo principal. Por isso que a gente colocou a alternativa A. E então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.